Boa noite. Olá, boa noite. Eu vou te chamar agora, viu? Hum. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, Fábio? Tudo? Vamos esperar uns minutinhos enquanto o povo não chega? Claro, vou compartilhar aqui também. Uhum. Já chegou, já começaram a entrar. Bem, então acho que a gente já pode começar. Boa noite, gente. Vamos dar início à nossa live sobre Páscoa para pets. Eu tenho aqui como convidada a veterinária, médica veterinária Fabiana. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela e a gente vai iniciar a live. Bem, a médica veterinária Fabiana, ela se formou pela UFPEL, ela é pós-graduada em felinos, pós-graduanda em medicina veterinária complementar e ela atende cães e gatos com medicina tradicional e medicina integrativa. Fabiana, eu queria lhe agradecer por estar aqui hoje, apresentando essa palestra para a gente. E vamos dar início. Eu Então, que agradeço o convite, viu? Muito obrigada. É uma honra poder participar aqui das tuas lives, né? E também para a gente trazer um pouquinho de conhecimento para a galera. sim, sim, vamos dar início. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre alimentação segura. Quais são os alimentos que não pode na Páscoa e os que podem para os pets? Bom, esse é um assunto bem importante na Páscoa, né? Porque o pessoal tem muito a questão do chocolate, né? A grande maioria dos tutores eu percebo que eles sabem que não pode dar chocolate, mas a gente sabe que acontecem muitos acidentes, né? Então, deixar o chocolate em cima de algum lugar, né? E às vezes não só os cães, mas os gatos acabam se interessando e ingerindo, né? Então, o chocolate ele é extremamente perigoso, tóxico. Ele tem a teobromina, né, que ela é bem tóxica. Então, importante ressaltar para os tutores que mesmo que eles não estejam oferecendo nada com chocolate, para eles terem cuidado até quando forem armazenar, até depois de comer, deixar um papel de chocolate, alguma coisa assim, né? Para que o pet não vá ali lamber, porque depende muito do animal, a dose tóxica depende muito, né, de pet para pet. Às vezes uma dose para um pet pode não dar nenhum sintoma, né, e para outros dá. Também tem o xilitol, né, que ele tem bastante assim em doces, né, enfim, goma de mascar, chiclete, né, e a gente tem muito mais estudo para cães, né? Então a gente sabe que ele é bem perigoso para cães. Né? Ele pode fazer uma hipoglicemia é, e pode também causar uma insuficiência hepática nos cães. Para gatos, a princípio a gente não tem assim nada em estudo, né? Não tem nada relatando, mas a gente sabe, né, que muitas vezes a gente ainda tem essa dificuldade nos gatos, né? Eu trabalho bastante com gato e a gente sabe que não tem às vezes muito estudo, então não quer dizer que não faça mal. Outra coisa bem importante, né, são as uvas passas, que a gente sabe que também tem muito estudo em cães. Às vezes as pessoas perguntam por que na ração tem, porque tem rações que se a gente olhar na apresentação ele tem extrato, mas é um extrato da semente da uva, é uma coisa que ela vem para isso, tá? Não é a uva em si não pode dar. Ainda também não tem muita coisa sobre gato, a princípio, né? Eles falam que não, mas é bom evitar. E também, outra coisa que eu trouxe aqui são as massas fermentadas, porque às vezes tem um bolinho, um pãozinho, uma coisa assim, né, que possam fazer de Páscoa, e isso é bem importante, porque ela vai seguir fermentando, né, no estômago do pet, e às vezes até pode produzir álcool, né, porque na fermentação pode produzir álcool, e isso é bem prejudicial. E tu também falou sobre algumas coisas seguras, né? Sim, Depois eu vou até passar uma receitinha, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa, né, para pet. Falando principalmente em cães,
Tem muitas coisas naturais que dá para usar. A própria cenoura, né? Que agora a gente está falando sobre Páscoa. Eu tenho 2 cães aqui, eles adoram comer cenoura, roer a cenoura. E só tem que alertar os tutores que depois as fezes saem com um pedaço de cenoura, né? Os pedacinhos laranja, mas não tem problema nenhum, né? Tem a banana, a maçã sem a semente, né? Que os pets gostam bastante também, principalmente falando em cães, que o gato já é mais seletivo. E também aqueles petiscos que são feitos para os pets, né, bem específicos. Na dúvida, eu sempre digo, às vezes o pessoal fica na dúvida, o bom já é ir no que é específico. Tem muito snack hoje em dia, muito biscoito natural, né, mais natural, que pode ser comprado em pet também. Uhum. Fábio, você já atendeu assim em na sua clínica alguma emergência de que deram chocolate na Páscoa para os pets? Já, já. Esse ano, né? Bom, o Páscoa está sendo hoje, né? A princípio ninguém me chamou ainda, mas já aconteceu. Mas eu não peguei ninguém assim em situação muito grave. Foi mais para ficar em observação. A gente faz, né? O protocolo, né? Ali na internação, ficou em observação. Mas não peguei ainda, né? Ainda bem, não peguei nenhum assim com um sintoma grave. Foi mais que o tutor acabou observando, não só com chocolate, mas também bolo de chocolate, que acabou, ficou em cima da mesa e tal, e aí, claro, o pessoal vê que comeu, sabe que é tóxico, e aí acaba levando, né? Mas eu sempre explico, assim, é melhor levar, deixar nem que seja uma meia internação, né? Fazer ficar um dia, assim, em observação, fazer as medicações, mas não tive não perdi nenhum pet por intoxicação, mas porque os tutores são bem cuidadosos, né? E acabam levando antes que apareça alguma coisa. Porque isso é importante também que tu falou, né? Às vezes o pessoal, às vezes o pet acaba comendo e a pessoa não leva. Fica esperando para ver se vai acontecer, se vai apresentar algum sintoma. E não é o ideal. O ideal já é levar para ficar em observação na clínica, né? Que aí a gente já vai, de qualquer forma, fazer o protocolo e caso aconteça alguma coisa, já tá ali. Sim, porque quando apresenta sintomas, geralmente já é um quadro mais grave, né? Tipo vômitos, diarreia, Exato. né? Bem, vamos para o próximo tópico. Vamos falar um pouquinho sobre caça aos ovos para pets. Tem alguma atividade que possa fazer com eles, com brinquedos, petiscos? Com certeza. Eu acho muito legal, assim, que hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, né, acabam optando até, mesmo as que têm filhos, né, têm pets, e muitas pessoas não têm filhos e têm pets. Então a gente sabe que é, assim, né, uma galera aí que tem filhos pets na Páscoa. Então muda um pouquinho, obviamente, né, a dinâmica. Uma das brincadeiras que eu acho legal, assim, é a caça aos petiscos. Então, se for cão, né, dá para fazer até numa área externa ou dentro de casa, aquele petisco que o pet gosta, né? Então, coloca, escondido em algum lugar e aí bota ele para procurar. Também aqueles brinquedos de rechear, eu gosto muito daqueles brinquedos de rechear. Aqui a gente, né, eu sou de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, então aqui agora mesmo já tá bem fresquinho, então a gente procura fazer isso no verão, mas tem lugares, né, no Brasil que é calor o ano inteiro, então dá para fazer ele congelado, né, pega esses petiscos para rechear, tem os naturais também, né, dá para fazer com chifre, com casco, dá para rechear ele até com aqueles as latinhas, né? Tem umas latinhas de ótima qualidade e congela. E aí dá para eles, então eles ficam roendo aquilo, né? Comendo, é bem bom. Ou então esses outros que dá para colocar o petisco dentro, né? Que aí eles. Tem alguns de Páscoa, assim, né? Tem uns brinquedinhos em formato de cenoura, em formato de coelhinho, né? Que são bem legais, assim. E também pensando nos gatos, nos cães dá para fazer, mas aí pensando nos gatos, eles gostam muito assim, eles são muito curiosos, né? Então tem gato que gosta de túnel, que gosta de caixa de papelão. Então dá para fazer alguma coisa nesse sentido, assim, fazer um circuito, bota uns petisquinhos daqueles que eles gostam também e dá para botar, né, alguma coisa temática ali para tirar foto e tudo. Então fica bem interessante, assim, fazer uma brincadeira mesmo, assim como as crianças vão atrás da cesta, né? Aí a gente coloca os pets para ir atrás dos petiscos deles. Então tem algumas brincadeiras assim que dá para fazer com eles. Massa. Teve aqui uma pergunta, não sei se você consegue ver, eu fixei aqui, dá para você ver?
Ah, tá. É sobre os petiscos naturais, o risco dos petiscos industriais. Então, assim, ó, o que que tem que cuidar? Tem, assim como tem rações, tá? De várias qualidades, de vários valores, de vários tipos, a gente também tem os petiscos, né? Que tem aqueles que tem raspa de couro, tem alguns petiscos que tem muito corante. Obviamente aquilo não vai fazer bem para o pet, porque ele não vai ter nada nutricionalmente bom. Então aquilo ali vai daqui a pouco demandar mais do fígado, né? Não é legal. Então, o ideal é sempre buscar ou alguma marca que já conheça, pedir alguma recomendação para o veterinário, porque hoje em dia tem muita marca, né? Tem muitas marcas por aí. Às vezes tem marcas meio famosas que também não são tão boas assim, né? Mas o que eu sempre recomendo, até em relação à ração, mas aos petiscos, é pegar, olhar ali na embalagem e ver qual é a composição básica. Geralmente não. Sempre na ordem que vem ali é o que mais tem no grão, né? No caso da ração. Então, a primeira coisa que vem ali nos ingredientes vai ser o que tem na ração. Então, nos petiscos é a mesma coisa. Tem várias linhas aí que eles trabalham. Tem alguns que são bem naturais mesmo, né? Que são ótimos para os pets. Tem outros que já são um pouquinho mais misturados. Mas o que tem que cuidar é isso, assim, olha bem a composição básica, vê se conhece a marca, né? Se conhece aquela linha. E aqueles que são muito, que tem, são coloridos, que tem, tem alguns bifinhos que a gente olha e a gente vê que não tem, assim, ó, nada de natural. E isso aí, às vezes, o que que acontece? Os pets, eles gostam, eu brinco muito que é o McDonald's dos pets, né? Então, vem muita porcaria, eles adoram, e aí a gente acaba querendo, né, ver eles felizes e tudo, e acaba usando muito esses petiscos. Mas busquem, porque tem muito petisco bom, de qualidade, que os pets gostam também. Esses daí podem ser prejudiciais até para, a longo prazo, pode gerar até problemas gastrointestinais, algumas coisas que depois não tem cura, né? Vai ter só uma manutenção. Uhum, certo, ótimo. Vamos para o próximo tópico. Decoração segura. Quais são os itens perigosos, assim, e os itens mais seguros nessa época? Isso aí é bem importante, porque às vezes, né, como os pets, a maioria estão ficando dentro de casa, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está colocando na nossa casa, na decoração, e dependendo se são cães, se são gatos, se são os dois, se eles conseguem alcançar. Muita gente também que tem criança pequena tem que ter muito cuidado, porque às vezes crianças pequenas ganham, né? Vem o brinquedinho no ovo, então tem que cuidar para ver se não vai ficar alguma coisa caída no chão, né? Algumas coisas perigosas, assim, então são esses brinquedinhos, tem alguns ovinhos de Páscoa, pequenininhos, alguma coisa assim, né? Os cães, às vezes, eles gostam de brincar com essas coisas e podem se engasgar, né? Então, tem que cuidar isso aí. Laço, fita de decoração. Gato gosta muito, né, dessas coisas, dessas fitinhas e ficar brincando. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o gato tem aquela coisa da Disney, né, do novelo de lã, e eu sempre falo assim, aquilo é muito perigoso, porque o gato, depois que ele tá brincando e aquilo prendeu na língua, o gato ele não vai conseguir colocar para fora, ele vai engolir, né? Eu já tive uma situação com um gato meu, uma vez, ele era filhote, e aí quando eu vi, deu tempo de eu tirar da boca dele, era uma fita mimosa, alguma coisa que caiu e ele tava brincando. A hora que o gato começa, né, que ficou ali na boca, eles vão engolir, e aí eu consegui tirar devagarinho, porque não era muito longo, né? Então, vem essas fitas, essas coisas no ovo de Páscoa, né? Os cães também podem engolir, mas os gatos, eles gostam muito de brincar com isso. E é muito perigoso porque vai para o intestino e pode fazer uma lesão intestinal, pode até ter que ir para a cirurgia para remover, né? E tem que ter muito cuidado, porque não pode puxar, né? O meu gato era uma coisinha bem pequenininha, claro, eu vi que ele estava engolindo na hora, eu puxei devagarinho, assim, era uma fita lisa, não estava aderida em nada, mas eu já peguei caso de gato com linha, né? Presa, amarrada na língua, que foi cirúrgico. Então, às vezes, eles, né, podem pegar essas coisinhas ali que amarra no ovo, né? Ou alguma decoração. Às vezes está presa assim na decoração. E também cuidar com, né, que a gente sempre reforça as flores, né? Que tem gente que gosta muito de flores e tem muitas flores que são tóxicas. Principalmente, eu gosto sempre de reforçar
o lírio, todos os tipos de lírio, né? Nem, não adianta deixar eles no alto, porque né, eles podem, o pólen, qualquer coisa que sair do lírio, ele é tóxico para cães e gatos. Mas às vezes a pessoa, né, não gosta muito do chocolate, vai presentear com alguma flor. Então, eu sempre recomendo pesquisar na internet, porque existem muitas plantas, muitos tipos de planta, a gente não tem como lembrar de todas. Então, cuidar também com as plantas tóxicas, porque existem várias. E aí, às vezes, a gente já tá ali, né? Ganhou uma flor, achou muito bonita, bota ali, e às vezes, mas meu pet nem chegou perto. Mas pode intoxicar mesmo assim. E a gente tem as decorações mais seguras, né? Mais indicadas. Então, pensando ou de enfeite, ou às vezes para brincar. Então tem umas pelúcias que são específicas até para cães, né? Porque os gatos, às vezes eles até gostam de dormir e tudo, mas para brincar, né? Então algumas pelúcias mais específicas para cães, que tem que cuidar, que tem aquelas partes que às vezes eles mastigam e podem arrancar e vão engolir, né? Tem alguns cães que não é indicado dar pelúcia, né? O meu linguiça eu não posso dar porque ele rasga tudo, tira recheio, né? Então não são todos os cães que podem ganhar pelúcia, mas alguns. Tem alguns tapetinhos, algumas almofadinhas temáticas, né? Então, na época da Páscoa, a gente sempre acha com cenourinha, com coelhinho, isso é legal também. E também tem algumas cestinhas de Vime, alguns tecidos, assim, pro pessoal que gosta de fazer foto, mas também com muito cuidado. O meu gato, ele é tinhoso, ele não pode ver um chapéu de palha, uma cestinha, essas de palha de Vime, ele come. Ele vai ali e come. Hoje, tava na função aqui, né, com a cestinha, e ele já tava ali na volta. E na época do. Daqui a pouco vem festa junina e tudo, eu não posso deixar o chapéu dos meus filhos perto dele, porque ele vai ali comer. Então, isso é muito individual, né? Então, a gente tem que ver, tem que perceber muito os nossos pets e tem coisas que daqui a pouco eles nem vão dar bola. Eu tô falando aqui e tem alguns cães mesmo que, né, não vão morder, não vão comer. Mas a gente tem que estar atento, né? Porque às vezes eles não têm aquele costume, mas resolveu naquele momento ali achar interessante. E aí é esse o momento que acaba acontecendo, infelizmente, né? A urgência veterinária. Exatamente. Ótimo. Vamos falar um pouquinho dos brinquedos. Você tem alguma sugestão de brinquedos temáticos para Páscoa? Sim, fora as pelúcias, né, que eu já falei, que tem algumas pelúcias que são bem específicas, e tem uns até que não são pelúcias, assim, tem alguns que são bem que tipo, são de tecido, tem alguns que são tem nylon, né? Então agora tem algumas coisas bem para pet mesmo, que o pessoal encontra em pet. Então, já temáticas, né? Tem alguns ovinhos de borracha, eu tava vendo que tem uns ovinhos, borracha, às vezes não é borracha, tem aqueles mais firmes, que é para colocar petisco também. Esses para cães de colocar petisco é super legal, mas para gato também. Claro, aí para gato tem que ser aqueles que eles consigam dar os tapinhas para conseguir rolar ou para tirar, né? Tem mordedor em formato de cenoura, em formato de coelhinho, né? E para o pessoal também que, né, não está conseguindo investir muito, dá para fazer algumas coisas bem legais em casa. Dá para fazer esses para eles tirarem o petisco e tudo, né? E daqui a pouco colocar um enfeitezinho, alguma coisa, até por dentro, por exemplo, tem alguns brinquedos com garrafa PET, que a gente faz os furinhos e coloca os petiscos dentro. E eles têm que ir dando tapa, ou os cães vão empurrando com o focinho e vai caindo, né? E aí dá para colocar ali por dentro da garrafa PET, assim, coisa de coelhinho, alguma coisa assim, né? Que, que aí eles não vão conseguir pegar. E para os gatos, dá para pegar os rolinhos de papel higiênico vazio e dá para colar um no outro, né? Dá para fazer uma torrezinha assim, né? Com eles coladinhos um com o outro. Dá para até fazer assim uns coelhinhos, fazer umas patinhas, coisa bem simples e colocar petisco ali. E filmar, tirar foto, fica muito legal. Assim, eu já fiz para os meus uma vez, e eles vão enfiando as patinhas ali, vão puxando os petiscos, e ele fica temático, que é uma coisa legal para fazer em casa também, né? Para o pessoal que não está conseguindo agora comprar, quer registrar a Páscoa do seu pet, né? Então tem opção para cães, tem opção para gatos. Ai, que legal, Fábio. Deve ter até no YouTube, né? Que mostra Tem. como é que ensina e tudo. Muito Tem legal. várias opções, várias. Esses daí eu peguei um tempo atrás. Esses tempos eu tava olhando, tem uns até mais elaborados, assim,
Mas eu gosto bastante, principalmente porque os gatos, eles precisam, né, dessa função de pegar. Os cães também, mas os cães a gente ainda consegue aquela função de botar a ração, come. Mas eu adoro essas coisas de procurar petisco. Eu vi que teve uma pergunta ali, né, o risco deles comerem o material. No caso, para os gatos, tá? Sempre essas coisas elas têm que ser assistidas, tá? Tanto para cães como para gatos. Mas para os gatos é aquilo, a gente coloca ali os petisquinhos, eles vão, eles puxam. O gato é mais difícil comer esse tipo de coisa, mas eles depois que eles brincam eu tiro. E para os cães também depende muito do cachorro. Tem uns que a gente faz com garrafa PET, tem uns que a gente corta e encaixa de novo, né? Faz uns furinhos, deixa para a ração cair, para os gatos dá para fazer também, mas depois tira. Tem alguns cães que gostam de brincar com garrafa PET e não engolem nada, eles só dão uma mastigada e depois eles abandonam. Tem aqueles que já não dá para deixar porque eles vão engolir, vão tirar a tampinha, vão comer. Mas geralmente essas coisas têm que ser assistidas. Até esses próprios brinquedos, tá? Que é para colocar o petisco, tem muitos cães que não dá para deixar porque eles acabam destruindo e comendo. Então tem vários desses que, por mais firmes que eles sejam, o ideal é colocar os petiscos, deixa eles brincarem um pouco, né? Depois que termina a brincadeira, lava, guarda e deixa para uma outra situação. Porque tem cães que realmente não dá para deixar, porque quando chegar ali, às vezes metade do brinquedo sumiu e também vira uma urgência veterinária. Foi uma boa pergunta. Exatamente. Bem, partindo para o próximo tópico, petiscos artesanais de Páscoa. Tem algum petisco caseiro, assim, com ingredientes seguros, que você pode recomendar? Eu até anotei aqui para não me esquecer, porque assim, né? Sou ruim de memória para algumas coisas, né? A gente guarda na memória aquilo que é mais urgente, o resto a gente tem tudo anotado. E seguido eu recomendo os petisquinhos de banana, né, para os meus tutores. Mas esse aqui eu achei legal porque vai cenourinha, e aí ele é temático para Páscoa, né? Então ele é bem simples. É uma banana, uma amassadinha. Então pega uma banana madurinha, né? E aí amassa. Aí bota meia cenoura ralada, mistura ali. Uma xícara de farinha de aveia, né? Que a farinha de aveia é boa para os nossos pets, né? E um ovo. Então, uma banana amassadinha, amassa a banana, bota meia cenourinha ralada, uma xícara de aveia e um ovo. A aveia pode ir colocando conforme for misturando, porque aí tem que formar aquela massinha, né, homogênea. Aí vai o forno a 180 graus, aí depende, tá? Tem gato que gosta, tá? O meu gato mesmo, tinha uma época que tinha um colega que vendia uns biscoitinhos artesanais aqui em Pelotas, que ele mesmo fazia, e ele gostava, assim, de comer. Mas os gatos, né, como eu falei, eles são mais exigentes. Mas aí, dependendo do tamanho do cão, aí faz do tamanho que fica melhor, né? Se o cão é maior, aí faz um biscoitinho um pouco maior. Se o cão é menor, pode fazer menor. Aí dá para fazer, quem tem forminha pode colocar nas forminhas, né? Quem já tem mais uma habilidade, né? Faz ali no formatinho de cenourinha ou de coelhinho, né? Tem gente que bota, assim, tem os corantes naturais e tudo. Eu ainda prefiro não colocar o corante, né? Porque mesmo que seja natural e tudo, a gente pode fazer no formato e aí o formato já vai ser alusivo, né? A Páscoa. E aí vai colocar ali no forno entre 15 e 20 minutos, tá? 180 graus no forno, 15 a 20 minutos, vai assar e fica um petisco natural para os pets, claro. Lembrando que a gente não pode dar nunca nada em excesso, porque a alimentação deles, né, tem que ser balanceada, completa, uma ração de boa qualidade. Então não adianta daqui a pouco encher o pet de petisco. Ah, mas é natural, não faz mal. Então, né, vou encher o pet de petisco. Algumas situações, né, não, assim, como depende muito do tamanho do pet, né, não tem muito como mensurar, assim, mas a gente sabe que é que nem a gente, né? Quando a gente vai comer alguma coisinha assim, um pouquinho de petisco e focar mais na ração, que é o mais indicado. Exatamente, muito bom. Tem também, né, muitas dessas receitas, assim, na internet. Tem. Eu acho que essas, assim, tem algum petisco caseiro que seja mais perigoso, que a gente vê pela internet, assim? Eu sempre, quando eu passo assim, né, para os tutores, eu sempre peço para eles ou se eles acharem alguma receita para eles me mandarem, né, para eu dar uma olhada, porque claro que a gente sabe que, infelizmente, né, tem muita coisa na internet que
tá errada, ou não é verdade. Ou às vezes o pessoal, sei lá, tem alguma coisa que gato não pode comer, e daí tá ali na receita, é só para cão, mas a pessoa quer fazer pro gato, né? Então, eu sempre peço para o pessoal me mandar. Ou, né, tem alguns sites que são um pouco mais confiáveis e tudo. A maioria das pessoas acaba fazendo o de banana. Geralmente o de banana, assim, é banana e a banana e a aveia, né? Que é o mais tradicional, assim, ou a banana, aveia e ovo. Tem gente que faz só banana e aveia também. Mas que é o mais tranquilo, mais rápido, né? É super fácil de fazer, rapidinho. Mas eu nunca peguei, assim, nenhuma receita mais, né, com alguma coisa que não pudesse usar. Até porque hoje, graças a Deus, né, os nossos tutores, eles estão super cuidadosos e eles mesmos já vão para a internet. Ai, eu vi que tal coisa é perigosa, tal coisa não pode colocar, né? Então, isso aí também evita, né? Porque a internet não adianta a gente só olhar o lado negativo, né? Tem Uhum. muita coisa positiva. Então, os tutores, eles pesquisam muito. Então, às vezes eles nem eles acabam nem chamando, porque não, eu já pesquisei, já vi que podia fazer. Mas tem que ter muito cuidado, porque nem, né, a gente sabe que nem toda informação é segura. A gente mesmo está sempre estudando, seguido sai trabalho novo. Então, às vezes tem coisas que a gente já sabe que não são seguras, mas daqui a pouco pode aparecer alguma coisa. É que nem humano, né? Uns anos atrás comer ovo fazia mal, daqui a pouco comer ovo todos os dias não faz mal. Então a gente tem que estar se atualizando, tem que estar estudando. E da mesma forma para os nossos pets, porque vai vir muita coisa ainda. Eu sempre falo muito isso no consultório. Principalmente gato, porque o gato começou a estudar faz pouco tempo. Né? Os Sim. cães, eles faz muitos anos que já tem muito estudo. Então, seguido saem coisas contraditórias, né? Que a gente vem falando sobre o gato, a gente fala, 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 daqui a pouco sai o estudo, ai meu Deus. Agora tá dizendo o contrário, então é engraçado isso. Então tem muita coisa que com certeza ainda vai aparecer aí pela frente. E é bom a gente estar sempre, né, se atualizando, estudando, e os tutores eles têm muito essa consciência, mas obviamente o que eu sempre digo para eles é chama, né, chama o vet aí para não estar fazendo bobagem, daqui a pouco tá nos chamando para tentar reverter uma coisa que às vezes, infelizmente, a gente não consegue reverter, né? Uhum. Aí outra Exato. coisa importante ali também dos brinquedos e até dos petiscos, o cuidado com que eu falei ali dos biscoitos, mas também não falei dos brinquedos, é o tamanho, né? Lembrar do tamanho dos brinquedos, porque às vezes é um brinquedo pequeno para um cachorro grande, também, né? Ele vai brincar, acaba engasgando e ficando preso. Isso aí é um problema também, então tem que cuidar, porque às vezes, é muito bonitinho, vou levar meu cachorro, vai levar um cachorro para um brinquedo que é para um Shih Tzu, vai levar lá para um Doberman, para um São Bernardo, vai dar problema também. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Ok, vamos falar de moda temática. Tem algumas roupas ou acessórios assim que podem ser usados nessa Páscoa para os nossos pets? Com certeza. Primeiro, né, antes de mais nada, a gente tem que respeitar os nossos pets. Porque hoje a gente está vivendo um momento de humanização dos pets, né? E isso é bem preocupante. Porque eu vejo, assim, principalmente locais que tem muitos apartamentos, as pessoas já vi caso de não deixar o pet pisar na terra, porque vai sujar a patinha, né? E aquela limpeza excessiva de saiu para passear, já sai. Não que não possa limpar a patinha, mas tudo tem. Né, tem que ter um equilíbrio, não dá para esfregar a patinha e ficar tirando, né, tudo dali. Então tem que ter muito cuidado com essa humanização dos pets. Eles continuam sendo cães e gatos que vivem na nossa casa. E a gente precisa respeitar tanto o organismo deles, né, como a forma com que cada um deles vive. Eu chamo muito atenção nessa parte de alimentação também, né? Porque a gente tem uma relação de carinho com a comida. A gente, quando recebe alguém na nossa casa, a gente sempre se preocupa com a comida, né? Então, por isso que esse é um tema bem importante que a gente falou bastante, mas a gente se preocupa com a alimentação dos nossos pets. E também agora com essa questão de roupas, de acessórios, né? Aqui já tá ficando bastante frio, então tem muitos pets que a gente já começa a colocar roupinhas e tudo. Só que a gente tem que respeitar. Tem pet que treme de frio e não gosta de colocar roupinha. A gente coloca, a gente vê que não só que eles não se mexem, mas eles
tentam morder, tentam... Então, não, né, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Eu já tive, né, tenho pacientes, assim, que eles amam, adoram, e é uma coisa que é visível, né? Porque tu coloca, eles ficam faceiros, eles correm, eles brincam, né? Então, isso é o primeiro ponto, né? Então, tem gatos, a maioria dos gatos não gosta. Não gosta de colocar, porque eles precisam se lamber, né? Eles precisam fazer o grooming. Porém, tem alguns gatos que gostam, né? Não só pelo frio, tem gato que aceita. Tu bota, às vezes, um coletinho, né? Então, a gente tem que respeitar isso nos nossos pets. Mas tem muitos acessórios, né? Tem bandana. A bandana eu acho uma coisa legal, porque né, não é uma coisa que a maioria dos pets acaba aceitando, às vezes até o gato, né, aceita tu botar uma bandaninha, daqui a pouco para tirar umas fotos e tudo, né? Tem alguns tipos de laços, tem gravatinha, todos temáticos, então isso serve para, né, todas as épocas do ano, mas para Páscoa fica muito bonitinho, para quando é um pet, né, um cachorrinho de pelo curto, dá para colocar aqueles, tem os adesivinhos que não são aqueles, né, pelo amor de Deus, que colam com cola quente ou com aquelas cola tudo, que são aqueles adesivinhos que em seguida eles caem, mas é mais para tirar uma foto, para fazer um agrado, né? E também aqueles, tem os chapeuzinhos que tu coloca para tirar uma foto, tudo, não deixar no pet, né? Porque com certeza aquilo ali é né, muito difícil eles gostarem. Mas, e tem as roupinhas, né? Que tem alguns que gostam, tem algumas roupinhas temáticas que são muito, muito bonitinhas. O que tem que cuidar é isso, algumas roupas que vão restringir movimento, os gatos que geralmente não gostam de colocar, né? Cuidar também, às vezes tem algumas fantasias, algumas coisas que eles podem tirar algum pedaço e comer, ingerir, né? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas tem bastante coisa assim que dá para fazer, até uma cobertinha, alguma coisa para tirar uma foto, né? Para colocar eles assim tapadinhos e tudo, tá valendo. Uhum, Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre uhum, os tutores com gatos em coleira nas ruas. Assim, olha, tem muitos gatos que gostam de passear. Só que o passeio do gato ele é diferente. Então a gente tem que respeitar. O meu gato, tinha uma época que eu morava pertinho da minha pet e eu ia e voltava a pé. E ele adorava. E primeiro ele ia numa bolsa, depois ele ia no colo, e aí às vezes eu largava ele no chão e ele dava uma caminhadinha. Eu não podia, mesmo na bolsa, eu não podia dobrar uma esquina errada que ele começava a miar. Era o trajeto de casa, mas ele adorava. Então, assim, o que eu sempre explico para os tutores, tá? O passeio do gato primeiro. Tem que acostumar o gato com a peiteira, né? Tem aquela peiteira mais específica, porque eles conseguem fugir de coleira. O gato, daqui a pouco, ele tá super acostumado a passear e escuta um barulho, vem um cachorro correndo, alguma coisa, eles dão um pulo, né? Então tem o risco de fugir. Primeiro, acostuma em casa, bota a peiteira. De preferência quando eles são filhotinhos, né? E o meu era bem filhote, e lá na pet eu não tinha a porta ainda. Então, eu colocava a peiteirinha e ele aceitava muito de boa. Bota em casa a peiteira, deixa ele um pouco com a peiteira, tira, vai acostumando o gato. Depois, abre a porta da frente de casa. Se é um apartamento, deixa ele sair já com a peiteira e a coleira, dá uma caminhadinha ali na frente. Ele vai voltar quando ele quiser. Ó, o meu veio dar um oi aqui. oh, meu Deus do João, céu. Que Beto, fofinho. Beto. Esse aqui que gosta de passear. Ah, Ele é? gosta de andar de carro. Ele adora andar de carro. E, então, assim, vai acostumando. Aí, se ele tiver tranquilo, se ele tiver curiosidade de descer a escada, ele vai descer, ou se for um condomínio aberto, ele vai sair. Então, tem que respeitar. O gato, ele não vai sair e caminhar quadras que nem o cachorro. Daqui a pouco ele vai dar aquela voltinha e vai querer entrar. Tem gato Hum. que gosta. Esses dias eu fui atender, elas pegavam a coleira, ele já ficava todo. Ele estava acostumado a sair. Então, tem gato que gosta de ir até ali à frente da casa. Aí ele vai ficar Nossa. ali, aí ele vai dar uma rolada, aí ele vai voltar. Então, assim, tem gato que gosta de sair, já dar uma caminhada, daqui a pouco ele não vai querer voltar caminhando, ele já vai começar a miar, tu vai ter que pegar no colo e trazer. Mas eles adoram passear, adoram. Mas como eu falei, tem gatos que odeiam. Simplesmente eles têm um pânico de rua, eles não gostam de rua e não vão querer sair. E tem gatos que. O feijão, meu gato é o feijão. Ele dorme, agora até nem tanto, mas ele dormia dentro do carro e que todos os dias, aí depois quando eu me mudei, eu ia trabalhar, ele ia junto, porque ele era o gato da pet, então ele ia pra pet trabalhar e ele ia dentro do carro, adora andar de carro. Vai Hum. tomando banho, achando o máximo, tá ali dentro do carro. Então, não era uma coisa sofrida para ele. Pelo contrário, ele já ficava ali dentro do carro, tinha que cuidar para ver se ele não estava ali antes de sair.
Então, assim como tem cães, né? Tem cães, inclusive, que fazem tratamento para ansiedade, tudo que tem muita dificuldade para sair para passear, que não gostam muito mesmo. E tá tudo certo, né? A gente tem que respeitar a individualidade dos nossos pets. E os gatos não são diferentes. É que, na verdade, os gatos a gente tem uma ideia muito errada, né? Que a gente precisa ainda mudar. Que é aquilo. Os tutores de gato têm os gatos. Deixam os gatos sair no telhado, né? Deixam os gatos. Ah, não, porque eu não tenho como prender meu gato. O cachorro não sai. Mas o gato sai, acaba pegando doença, acaba às vezes até morrendo. Mas aí não tem essa cultura de acostumar com a coleira, porque o gato gosta, né, de sair e passear. Mas foi uma pergunta muito válida, assim, muito legal, porque cada vez mais vai ser essa tendência, mas como eu falei, respeitando o gato que gosta de sair. E tem bastante. Tem, isso é verdade. Muito boa a pergunta. Vamos agora para o nosso assunto final, sobre educação e conscientização. Fábio, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com nossos pets durante essas festividades? Bom, a gente tem que ter, né, principalmente o cuidado com a alimentação. Essa época, às vezes, a gente recebe visita, então aqui em casa mesmo eu tenho que estar muito nessa função da porta, porque esse safado aqui ele gosta de sair. Então, eu tenho, às vezes, dependendo do que eu vou fazer, eu até fecho ele assim, aqui é grande, então fecho a porta do quarto, deixo uma porta ali aberta, boto as coisinhas dele para cuidar para que ele não fuja. Né? Então, está recebendo visita, tem que cuidar às vezes do portão, os cães. Então, cuidado porque as pessoas não são obrigadas, né? Elas não estão acostumadas. Aqui eu tenho os meus cães também, eles têm essa função de fugir. Então, dependendo se vai ter criança, se vai abrir e fechar portão, né? Eu tenho que prender eles. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Nessas festividades, cuidar muito a questão da alimentação, como eu já falei no início, não só cuidado para oferecer, mas também quando a gente recebe visitas, às vezes o pessoal vai fazer um almoço, uma janta, um churrasco, né? Alertar as pessoas, né? Não deixa pegar, não deixa comer. Se vai receber criança, às vezes é bom também deixar os cães, né, separados. Eu sei que às vezes é difícil, né, nossos pets são nossos filhos, ou a gente ficar ali enquanto a criança está comendo, porque às vezes são crianças pequenas que não tem, né? Elas não sabem, elas querem dar pro pet alguma coisa. Às vezes eles estão comendo até um doce, um chocolate e oferecem. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, em relação às visitas na nossa casa. Às vezes são adultos também que gostam, né, de dar aquela implicada com a gente, eu vou dar. E às vezes numa dessas acaba caindo, sem querer, acaba dando. Então, cuidar muito, né, com alimentação. Tem pets que se estressam muito, né? Então, também criar esse ambiente. Vou receber visita, sei que meu pet se estressa, vou criar um ambiente que ele possa ficar mais tranquilo, vou deixar comida, vou deixar água. Se o pet não gosta né, tem pet que não gosta, por exemplo, de criança, de barulho, de grito, tranca a porta, não deixa as crianças terem acesso ao pet, ou até adultos, mas né, que a gente já sabe que vão ir lá, que vão querer mexer, tranca a porta, deixa o pet mais tranquilo, mais seguro, coloca. Tem o Feliway, Stress Away, tem todos esses produtos, né, que é para diminuir o estresse também, isso é bem importante. Daqui a pouco até o pet que fica, né, convivendo com as pessoas, mas a gente já sabe que pode se estressar um pouco mais, coloca ali no ambiente, isso ajuda bastante também. E a gente cuidar também com essa questão dos doces, principalmente, do chocolate, do que sobra, né, daquele colocar no lixo, e às vezes o cachorro consegue abrir o lixo, ter acesso ao lixo e acaba pegando algum pedaço, alguma coisa, né? Sei lá, caiu um chocolate no chão e eu coloquei no lixo ali, a própria embalagem, ficou um pedacinho da embalagem fora do lixo, o gato pode ir ali buscar. Então, assim, os cuidados que a gente precisa ter, né, são todos que vão em relação ao bem-estar do nosso pet. Se a gente vai sair de casa, né, então mais tranquilo, cuidar se não deixou, né, nada por cima, porque daqui a pouco comer um chocolate, comer alguma coisa, e a gente vai sair quando voltar, às vezes não dá tempo, né? O pet comeu, já passou mal, então antes de sair de casa, principalmente nessa época que a gente acaba tendo mais chocolate em casa, tem gente que tem sempre, né? Mas nessa época tem muito isso, além do chocolate, essas coisas, né, do papel,
do brinquedinho, da fitinha. Então, cuida antes de sair de casa se não ficou nada fora. Os gatinhos, principalmente, são tinhosos, às vezes eles abrem o armário, então cuidar para ver se colocou em algum lugar tranquilo, seguro, né? Para ele não ter acesso mesmo ao porque todo, assim, geladeira, porque todo cuidado, né, não é pouco. A gente tem que ter certeza que a hora que vai sair, vai estar tudo tranquilo e os nossos pets vão estar seguros. Eu vi que tem uma. Deixa eu ver aqui. Quais as principais medidas para fazermos em casa no caso de intoxicação de alimentos? Antes de levar no veterinário. Na verdade, assim, olha, como eu falei, né? A gente tem que evitar que isso aconteça. Então, se não conseguiu evitar, se o pet ingeriu, leva. Por mais que seja uma quantidade baixa, né? A gente não tem, às vezes, como eu falei, daqui a pouco o pet ingeriu, a gente não tem como saber, porque o que tinha ali, né, não tem certeza de quanto ele ingeriu, de quanto tinha ali, ou já sabia quanto tinha, mas ficou olhando, ele não teve nenhuma reação, mas daqui a pouco, a hora que ele começar a ter, não dá tempo da gente fazer muita coisa. Até porque, geralmente, assim, a gente não tem uma medicação para reverter, tá? Para resolver a intoxicação. Né? Então, a gente precisa entrar com. A gente vai fazer soro, a gente pode entrar com alguns antitóxicos, mas geralmente vai depender muito do organismo do pet. Então, quanto antes a gente conseguir entrar com isso, melhor. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente não pode induzir ao vômito, mas dependendo se a recém comeu, né, dependendo de como for, a gente até pode fazer, mas a gente precisa fazer essa avaliação. Então não dá para fazer isso em casa. É muito perigoso fazer isso em casa. Né? Então, se viu que qualquer quantidade ele acabou ingerindo, tem que levar. Leva para consulta, fala com o veterinário, porque não vale a pena ficar esperando. Não, assim, pelo amor de Deus, gente. Não usem aquelas fórmulas da leite. Não me lembro que tem outra coisa que o pessoal adora, é leite e não me lembro agora, assim, né? Não adianta, vai piorar o caso. Às vezes piora, né? O gato mesmo, essa função do leite é horrível. E aí, tentando coisas em casa, piora o quadro e chega no veterinário, né? Além de ter comido chocolate, ainda chega com outra coisa que deram em casa porque viu na internet, porque fulano falou que funciona, tá? Então, por favor, evitem fazer qualquer coisa em casa. Se aconteceu alguma coisa, leva, né? Leva para consulta. Aí a gente vai ver o que precisa fazer, vai conversar, já dá alguma medicação. Daqui a pouco até dá uma medicação e manda para casa para ficar em observação. Dependendo da quantidade, fica em observação. Mas não tem como a gente garantir nenhuma quantidade, tá? Não tem nenhuma quantidade que a gente vai garantir que não vai acontecer nada, né? Então a gente não quer que os nossos pets né, cheguem. E aí às vezes a gente fica ali, né? Sem poder fazer muita coisa porque já passou muito tempo e infelizmente a gente não tem nada muito específico para fazer. Né? Então, viu que ingeriu alguma coisa, na dúvida, leva, que tem muita coisa que a gente, né, consegue fazer para ajudar o organismo, né, a passar por essa situação. Exatamente. São mais medidas paliativas, né? Assim, para não fazer o Exato. pet via óbito por causa de intoxicação e tudo. Então, Fábio, nós estamos terminando a nossa live, mas vamos abrir para as perguntas. Eu mesmo já tenho uma. Assim, você podia comentar um pouco sobre essa questão, que tem algumas pessoas que dão coelhos para as crianças e depois acaba abandonando quando a Páscoa acaba. Tem muitos esses casos, não é? Isso. Assim, ó, isso é uma coisa extremamente preocupante e não só coelho, né? Claro, agora na Páscoa é mais coelho, mas o pessoal tem muito isso de dar cachorro, gato, né? Dia das Crianças, Natal, aniversário, né? E agora, nessa época, tem muito essa função dos coelhos, né? Infelizmente as pessoas se aproveitam e tem muita venda, né, de coelhos nessa época. Mas a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma vida, Sim. né? Não é um brinquedo. Se quer dar um coelho, dá um brinquedo, dá um de pelúcia. Tem uns de pelúcia tão bonitinhos que se mexem, né? Que tem Uhum. som, que caminham, né? Hoje em dia tem tanta coisa.
E a gente sabe que uma criança não vai se responsabilizar, né? Não é aquilo, eu vou te dar, mas tu que vai cuidar. Não vai cuidar. A não ser que já seja um adolescente, alguém maior, e mesmo assim. Então a gente sabe que, em primeiro lugar, eu tenho que gostar de um coelho, tenho que ter consciência de que não são todos os veterinários que atendem coelhos, né? Tem cidades que nem tem quem atenda, eu não atendo coelho, por exemplo, eu atendo cães e gatos, então tem que ver, né, se tem algum veterinário que possa, né, fazer os atendimentos, porque os coelhos também, eles vão fazer vacina, eles têm vários, né, tem que tomar vermífugo, tem vários cuidados que precisam ter, então tem que ter essa consciência de que é uma vida que a gente está colocando nas mãos de uma criança. Daqui a pouco vai machucar, porque vai apertar. Os cuidados com o coelho são bem diferentes de cães e de gatos. Eles podem ser ensinados, né? Tem o coelho que aprende assim, a fazer as necessidades naqueles banheirinhos e tudo, mas geralmente até eles aprenderem é complicado. Eu já tive coelho, então eu já tive coelho que roeu assim, fio de televisão, fio de computador, fio de mouse, na época, né? Não tinha esses mouse sem fio. Enfim, então daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa, vai roer alguma coisa, né? E as pessoas acabam se estressando e, né? Dão um coelho ou acabam, né? Até colocando fora. Então, essa pergunta é muito boa, assim, né? Fica um alerta. Quando for dar algum pet pro filho, ou para um sobrinho, ou para alguém, vejam se a pessoa, o adulto responsável, gosta de pet, vai cuidar daquele pet, vai cuidar daquela vida que vai viver por muitos anos. Não Exatamente. é, né? Não é assim, até ano que vem. Não, geralmente eles vivem muitos anos, né? E mais velhos, eles precisam de mais cuidados. Eles vão Uhum. precisar visitar o veterinário, às vezes eles precisam fazer cirurgia. Então, coelhos, cães, gatos, hamsters, né? Todos esses pets que acabam virando um presente, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles vão precisar de atenção, eles vão precisar não só, né, do lugar limpo, mas eles também precisam de carinho, eles precisam de cuidado, eles precisam do sol, né, botar eles um pouquinho no sol, cada um, né, vai ter as suas necessidades. Então, eu sempre alerto muito as pessoas, por favor, se vai dar um coelho para o teu filho, para tua filha, né, ou para algum sobrinho, alguma coisa, vejam quem, né, quem de casa vai cuidar. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Porque tem muito caso de abandono. Muito. É. Bem, pois é, doutora Fábio. A gente já chegou ao final da live. Eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Eu queria lhe agradecer imensamente por essa palestra. Foi muito enriquecedor de informações. Foi muito bom. Muito obrigada. E eu espero que a gente faça outras lives também. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal aí, agradeço principalmente a Adri pela participação, pelas perguntas, e eu estou à disposição. Quando quiser, é só a gente marcar. Uma feliz Páscoa para todos aí e até uma próxima. Feliz Páscoa, Fábio. Eu também agradeço ao público por ter assistido. E também fiquem em espera das outras lives. É isso, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.